Como combinado, quem está em pauta agora é o vereador Marcelo Silva, que está na primeira legislatura. É formado em Direito e pós-graduado em Direito Público pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. Aqui na Câmara é o presidente da Comissão de Relações Internacionais e membro da Comissão de Constituição e Legalidade. Marcelo Silva, muito obrigado por ter aceito o convite para participar do Em Pauta aqui dentro do Câmara Total. E a primeira pergunta que eu sempre faço: como tem sido participar das reuniões extraordinárias assim, de forma virtual? Muito obrigado, Gabriel. É um prazer enorme participar do programa Em Pauta. Sabe que eu gosto muito, é o momento que a gente tem a oportunidade de contar um pouco, né, do que a gente está fazendo aqui na Câmara. Eu estava conversando esses dias com a minha equipe. Eu falei assim, está sendo uma experiência muito boa e para a gente realmente repensar, né? Repensar se realmente toda a estrutura que tem, né? Tudo muito caro, né? Você envolve muita gente. Eu falo que a gente tem tido um aprendizado muito grande para agilidade de tempo, diminuir os gastos. Então, assim, tem sido as reuniões tranquilas, né? Praticamente igual como se nós estivéssemos no plenário, muito mais ágil, né? Com, por exemplo, um tempo muito maior, com fácil acesso, com custo muito baixo. Então é algo que a gente tem que realmente pensar e ponderar, né? Num eventual retorno aí da vida normal. O que a gente pode fazer para realmente dar? Eu falo que o nosso tempo, né, está cada vez mais curto, né? Justamente para ter agilidade, para reduzir os custos, né? Sim. De tudo, né? De toda uma estrutura aí que a Câmara tem. Então tem sido uma experiência muito positiva que a gente tem que levar isso adiante e ver realmente o que é importante estar presencial, o que vale a pena fazer virtual, e é algo que vale a pena a gente pensar. Lembrando que todas as reuniões extraordinárias, elas acontecem nas quintas-feiras, agora a partir das 9 horas da manhã, sempre com transmissão aqui da TV Câmara Campinas. Ô vereador, no início do mês de abril, o senhor protocolou um projeto de lei que queria garantir que todas as licitações realizadas pelos poderes, órgãos e empresas públicas do município, que elas tivessem transmissão via internet. Por que essa proposta? Vamos lá. Isso, obviamente, partiu um pouco do que eu sempre venho combatendo, né? Que é o combate forte à corrupção e à transparência. Vou dar um exemplo aqui na nossa cidade de Campinas, tenho liberdade para isso. Caso Ouro Verde, né? Aonde começou, vamos dizer, todo o arranjado, todo o esquema? Foi justamente no processo de licitação. Então, todos os arranjos em várias organizações criminosas que a gente vê pelo Brasil, pelo Estado, né, isso eu falo com propriedade porque eu estudo bastante, acontecem no processo de licitação, no chamamento, né, onde se tem amarração aí das empresas, quem vai ganhar, como vai ganhar, como vai perder. Então, assim, pensando nisso e pensando nessa experiência, se você dá publicidade e se você dá transparência para tudo isso, você, obviamente, você diminui muito, né, o risco disso acontecer. Claro, você inibe, né, o corruptor de tentar qualquer conchavo aí com as empresas. Então, pensando justamente na transparência, no combate à corrupção e sabendo que tudo começa, todo o esquema, né, quando você quer participar de uma licitação que você já tem, vamos dizer, o acordo, né, entre o privado, entre a administração pública, aqui eu não estou falando só de Campinas, estou falando de qualquer parte do Brasil, o arranjo começa na licitação, que aquela empresa tem que ganhar para cumprir os acordos, enfim, aí para começar aí a corrupção. Então, pensando em tudo isso que a gente propôs, esse projeto que, obviamente, impedir, a gente sabe que não. A gente tem que fazer leis para que reduzam ao máximo a possibilidade de existir um esquema de direcionamento no processo de licitação. O senhor tem receio que algo possa ser acordado e ninguém saiba como foi o processo, se não tiver essa transmissão? A gente sabe como é que funciona um processo de licitação, né, Gabriel? Mas você dando a publicidade que a gente quer, transmissão pela televisão, agora pela internet, eu acho que você vai inibir, né, o que eu falei.
reduzir a zero é impossível, mas a gente tem que ter todos os mecanismos e as possibilidades para combater, né, esse grande mal que assola o Brasil, que assola a cidade, que assola o Estado, que é a corrupção. Né? Eu falo que sempre que a corrupção ela mata a gente, ela é um mal muito grande que gera pobreza, enfim, que só traz benefícios para aqueles grupos específicos e para quem quer se perpetuar no poder. A gente sabe que esta pandemia ela provocou impactos em praticamente todas as áreas, né? E no mês passado, lá em julho, o senhor também protocolou uma proposta para dar permissão aos motoristas de transporte escolar para que eles funcionassem como transporte público. Como é que seria essa ideia? Vamos lá, essa foi uma ideia, mais uma vez, né? Com a pandemia, a gente acabou recebendo, eu falei que eu trabalhei mais, já trabalho muito, mas trabalhei mais na pandemia do que nos nossos dias normais, que já é puxado, né, Gabriel? Sim. Mas, pensando nisso, eu recebi demandas de todo tipo que você possa imaginar. E uma delas foi a classe dos transportes escolares, né, que obviamente eles foram afetados diretamente com a pandemia, como tantos outros. Sim. E pensando também em que houve a redução drástica da frota de ônibus, mas também, por outro lado, as pessoas continuavam a se locomover, os ônibus continuavam lotados, né? E as empresas de transportes, elas insistiam em reduzir ao máximo porque dizem até hoje que estão com prejuízo muito grande em razão da diminuição da falta de passageiros, que precisam mais de subsídios. Então, juntando tudo isso e juntando a classe dos transportes escolares, dos motoristas, né, escolares, nós chegamos a essa conclusão. Bom, desde que você siga uma regra, desde que esteja tudo certo com o seu veículo, você pode também fazer essa prática do transporte coletivo, que ajudaria 2 vezes, ou até mais, né? Vamos lá. Você ajudaria a renda desse pessoal e você também ajudaria a desafogar os ônibus, que a gente sabe que não adianta. Os ônibus, eles estão lotados. Quem pega ônibus todo dia sabe. Eu recebo várias imagens, várias fotos, e a gente sabe que a proliferação do vírus se dá em ambientes fechados, em ambientes onde tem várias pessoas, e que a transmissão de uma pode ser para 3, para 4, para 5. Então, vocês imaginem num ônibus lotado. Então, juntando todas essas ideias, e, claro, dialogando sempre com a classe dos motoristas de transportes escolares, que nós chegamos a essa conclusão. Bom, lógico, tem que ter um regramento de como vai fazer o transporte, de quem vai fazer o transporte, de como está o veículo, mas, obviamente, se ele faz o transporte de crianças, eles têm várias exigências, né? Tanto da INDEC, de taxas, de pneus, de regras que são aplicadas. Seria adaptar ao transporte coletivo. O profissional ele teria que ter o cadastro no município, residir na cidade, ele teria que manter um itinerário, isso tudo teria uma fiscalização. Perfeito, como já né? Quem faz o transporte escolar no município de Campinas já tem esse cadastro. E aí sentaria com a INDEC, que hoje é tudo digitalizado, e faria, nós somos em 200, 300, vamos fazer essas regiões que são mais populosas. Isso, o presidente da INDEC tem essa informação, tá? Ele sabe qual linha está atrasada, qual linha tem superlotação, aonde precisa mais de frota, isso é simples. Então, assim, seria um planejamento estratégico, mais uma vez, que estaria ajudando os transportes, estaria ajudando a população, estaria ajudando a vida das pessoas e também a reduzir os casos aqui da pandemia, da transmissão do vírus na cidade de Campinas. E lembrando que a gente ainda não tem o retorno confirmado da volta às aulas na escola particular, estadual e municipal. Essa é uma discussão que ainda acontece. Outra proposta do senhor... Oi, pode falar. Não, e a gente sabe que existe ainda uma pressão muito grande. A gente nem sabe se vai voltar esse ano, se voltar com 35% a partir de outubro, depois 50% em novembro e depois acabou o ano novamente. Então, é uma classe que está sofrendo bastante.
E a gente segue acompanhando, então, toda essa demanda, porque é uma classe também grande, né, na cidade de Campinas e também em toda a região. Outra proposta do senhor é a isenção do imposto sobre serviços de qualquer natureza aos profissionais e empresas que ficaram impedidos de prestar serviços durante a situação de emergência para o enfrentamento da Covid-19. Como a empresa justificaria esse impacto? Controle que o município teria, vereador? Muito simples. Mais uma vez surgiu da demanda que empresários, que donos de comércios me procuraram. Vou dar um exemplo clássico aqui. A academia de ginástica. A academia de ginástica estava fechada, certo? Sem gerar renda nenhuma e tendo que pagar o ISS. Tá? Então, o que a gente fez? A empresa, comprovando que ela ficou simplesmente fechada, como tiveram várias empresas aqui, várias empresas que prestam serviço, né? Que a gente está falando imposto sobre serviço de qualquer natureza. Então, qualquer empresa, escritório, comprovar as escolas, as autoescolas aqui na cidade de Campinas, as CFCs também ficaram paradas, né? Simplesmente comprovando que não tiveram movimento, você tem isenção do ISS, nada mais justo. O que é legal, né? Nós já tivemos a aprovação desse projeto na Câmara, foi para o prefeito sancionar ou vetar. Infelizmente ele vetou, mas agora volta para a Câmara. Para a Câmara, eu acho que vai derrubar o veto, porque o impacto, né? O impacto financeiro na cidade de Campinas seria muito pequeno, mas o impacto na vida do empresário, na vida do pequeno comerciante vai ser gigantesco, a gente sabe disso, né? Foram 4 meses aí de movimento zero em vários setores da sociedade, da atividade, que eu falei de imposto sobre serviços de qualquer natureza. Seria uma forma, então, de auxiliar essas pessoas que foram penalizadas por conta da pandemia, a isenção do imposto. Perfeito. E aqui eu não estou nem tocando, não é nenhum projeto que toca no IPTU, né, que aí realmente teria impacto financeiro na cidade de Campinas muito alto, e aí poderia até uma justificativa de que isso vai implicar numa redução drástica de arrecadação para a cidade e vai gerar muito prejuízo, não vai ter dinheiro para aplicar na saúde, na educação, etc. Mas nesse caso específico, não. Né? A gente sabe que o impacto vai ser muito baixo, inclusive a gente juntou no processo um estudo de impacto financeiro, até por isso que passou em primeira e segunda votação na Câmara. Vereador, nós vamos já para quase 5 meses nesta pandemia, desde que a Organização Mundial da Saúde ela diagnosticou aí que a epidemia já tinha passado para todo mundo. Muitas pessoas procuraram o senhor pedindo auxílio, pedindo ajuda. Como é que foi o seu trabalho nestes 5 meses? Foi uma loucura, né? Porque as pessoas queriam que a gente resolvesse, a gente auxiliasse em qualquer coisa, né? Acho que eu atendendo o telefone, eu respondendo um WhatsApp, eu me encontrando de forma virtual, tudo isso foi muito positivo, porque eu falo que o nosso trabalho, por exemplo, o trabalho do vereador, ele vai até um certo momento, a gente não tem um poder de decisão, né? Principalmente nos assuntos relacionados a abrir, a fechar, a pandemia, fica muito a critério do Poder Executivo e do Governo do Estado. Mas o que eu falo, o que eu pude fazer? Estreitar o relacionamento com as pessoas, dar um pouco de atenção, dar ouvido e tentar solucionar, né? Tentar ir atrás de várias campanhas de arrecadação de cestas básicas, apresentar projetos realmente que tentassem diminuir um pouco o impacto financeiro e na vida das pessoas, né? Acolhê-las. Então, eu falo, foi um trabalho grande, mas de muita satisfação, porque eu falo que nós, vereadores, somos servidores públicos, né? Nós temos que servir a população. E nesse momento, realmente, eu pude dizer que eu intensifiquei o servir mesmo a população, o servir as pessoas, e eu sei o quão importante é. Vereador, a maioria dos parlamentares votou favorável ao projeto de lei complementar
que autoriza a transferência de bens, direitos e ativos do município para integrar o fundo previdenciário do Camprev. E o senhor protocolou um requerimento ao prefeito solicitando o cancelamento do termo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários. O que o senhor não concorda? Bom, esse é um assunto bem delicado e que, de uma forma muito clara, né? A prefeitura ela passou a mão no superávit do Camprev, que justamente é aquela aposentadoria do servidor, de forma muito clara. Ok, fui contra, votei contra, mas o que eu quero é que ele devolva esse dinheiro, já que ele pegou, a obrigação é devolver esse dinheiro até o final do seu mandato, que termina agora, tá certo? São mais de 40 milhões de reais, tem que ser corrigido, tem que ser atualizado. Então, vamos lá, de uma forma muito simples e muito clara. O prefeito meteu a mão no superávit do Camprev, dos servidores, é um direito à aposentadoria dos servidores. A Câmara Municipal foi conivente. Não bastasse tudo isso, ainda pediu o parcelamento em 200 vezes, é isso que eu estou falando. Ou seja, ele vai jogar essa bomba para as administrações posteriores. Ele está simplesmente fugindo da sua responsabilidade, já que ele teve que pegar, né, em razão da sua desorganização financeira por parte da prefeitura, que ele devolva até o final desse ano. Isso é uma coisa justa, uma coisa clara. Ele não pode transferir essa dívida grande, que só tende a crescer, para as outras administrações, porque vai gerar uma insatisfação e vai gerar um sentimento de instabilidade entre os próprios servidores. Se não devolver, o que vai acontecer? Ele jogou isso 200 vezes, sei lá quantos anos são, 10 anos, deixa eu calcular rapidamente, menos, né, 8, enfim, quantos mandatos vão ser até que essa dívida seja quitada? Essa denúncia que o senhor está fazendo, o senhor pretende levar para frente nesse segundo semestre? É um assunto que o senhor vai continuar fiscalizando? Com certeza, é algo bem delicado, que eu já venho fiscalizando isso, transporte, merenda, saúde, e é algo que atinge diretamente o servidor de Campinas e que deve ter sim. Eu vou esperar essa resposta, vamos a fundo nessa questão, vamos obrigar sim, nem que a gente tenha que tomar as medidas judiciais cabíveis, porque, mais uma vez, não é certo ele protelar o pagamento de algo que ele pegou na sua administração. Vereador Marcelo Silva, muito obrigado por ter participado aqui do Em Pauta dentro do Câmara Total e até uma próxima oportunidade. Valeu, obrigado, Gabriel. Sempre um prazer enorme aí conversar com vocês. Marcelo Silva aqui no Em Pauta. Vamos fazer o seguinte, tem muitos assuntos ainda para abordar, um rápido intervalo, não saia daí, continue participando em 97829-3776. Mande a sua mensagem que a gente mostra aqui no programa. O intervalo é rapidinho.